Então, eu fiz o caminho pela primeira vez em 2002, muito rápido. O caminho de Santiago não existe para ser feito de forma rápida. Aí eu pensei, eu vou ter que refazer esse caminho numa outra realidade, quando eu estiver aposentado, com mais calma, com mais tempo. Só que daí aconteceu uma outra coisa. O que foi? Eu vou querer fazer um caminho diferente. E aí eu fiz um caminho que, de repente, ele teve 2.500 quilômetros entre França, Espanha e Portugal. Em 3 meses, que foram os meses que eu separei para essa caminhada, e eu comecei a sair do meio da França e desci 1.100 quilômetros na França, até Santiago. Depois, a hora que cheguei, um mês antes do que eu previa, continuei andando e fui até Muxia, depois até Finisterre e depois até perto de Lisboa, até Fátima, né? Tudo a pé pelos caminhos de Santiago. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora, porque o caminho ele é uma metáfora da vida, né? É o que se diz, né, do caminho de Santiago, porque ele, vamos dizer, é a vida em miniatura. Você tem encontros, você tem desencontros, você tem dificuldades, escolhas. Resultados dessas escolhas, você escolhe um caminho, você quer o caminho mais difícil, você quer o caminho mais fácil, o que você vai ter, né, nas escolhas que você pratica. Então essas escolhas, ou essa metáfora com a vida é muito interessante, inclusive as pessoas com quem você se relaciona, a alquimia que existe, por exemplo, na cozinha, num albergue, porque eu fui como peregrino para ficar em albergue mesmo, onde ficam os peregrinos, onde você interage com peregrinos do mundo todo. Eu conheci, por exemplo, Bruce, que é uma pessoa autista, um cara de 50 anos, eu nem sabia que ele era autista, fiquei sabendo uma semana depois que eu tinha conhecido Bruce, mas eu aprendi muito com o Bruce, porque eu falo francês no meu modo lá de bonjour e alguma coisa assim, e eu acabava conversando, até discutindo com o Bruce, filosofia, e a gente, cara, por quê? Não precisa você falar perfeitamente, você se comunica, o peregrino se comunica com todo mundo, né? É muito interessante essa solidariedade que existe no caminho entre as pessoas do mundo todo, todos estão na mesma situação. Lá você não vai ver rico, pobre, doutor, roupa bonita, marca, não tem essa, todo mundo é igual, com a sua mochila nas costas, com o mínimo possível, porque você não pode levar excesso de bagagem, porque pesa. Se você está levando muita coisa, é sinal que tem alguma coisa errada, e aí você tem que fazer as escolhas, né? Se o seu essencial está pesado, é sinal que não é tão essencial assim, né? Então essas coisas você vai pegando no caminho. Eu vi, por exemplo, pessoas subindo os Pirineus, que é uma montanha horrível para se subir, com uma mochila que pelo menos devia ter quase 20 quilos. O cara estava levando pote de shampoo. A proposta minha do caminho, quando foi em 2002 e agora em 2018, que eu fiz os 2.500 quilômetros, foi fazer o caminho sozinho. Fazer o caminho sozinho é opção. Eu optei por fazer. Por quê? Eu me sinto bem comigo mesmo, essa é uma outra coisa, né? Tem gente que odeia ficar sozinho, meu Deus, eu vou pular daqui dessa solidão. Eu gosto de ficar comigo mesmo, e no caminho você tem essa oportunidade. Principalmente na França, no começo da caminhada, que era início de temporada, né? No inverno ainda, final de inverno, quando eu comecei a caminhar, não encontrava ninguém, eu passava dias sem encontrar ninguém. É perigoso, né? Até o Glauco, amigo meu, falou, nossa, que é meio perigoso, se acontece alguma coisa comigo, eu passava dias sem ver, ou passava o dia todo sem ver ninguém, e no meio da zona rural, no meio do mato, no meio de nada, né? Então, dificilmente passariam pessoas por aquele caminho, mas é uma opção que eu fiz, e eu tenho projeto futuro de 2022, fazer novamente, talvez não 2.500, mas 2.300 quilômetros, essa é a meta, porque eu quero fazer um trabalho de voluntariado nos albergues durante 15 dias para recepcionar os peregrinos. É o que o pessoal faz para mim. Quando eu estou caminhando, eu encontro com muitos voluntários nos albergues que estão ajudando a recepcionar os peregrinos, como eu que estou no caminho, né?
Então é uma forma talvez de eu retribuir também essa hospitalidade que os peregrinos voluntários fizeram para mim nessas 2 vezes, ou 3 agora, e é o que eu vou fazer durante a minha caminhada e vou continuar caminhando até chegar em Compostela. Uma lição que eu tiro do caminho, né? Eu nunca fui muito de planejar. Claro que você tem que fazer o mínimo de planejamento. Para eu fazer o caminho, os caminhos que eu fiz, é claro que eu planejei, eu pesquisei, eu estudei, eu me preparei, isso tem que fazer, claro, porque senão você vai sofrer muito lá. Mas uma coisa que eu acho bacana, né, uma lição que eu aprendi no caminho, não adianta você querer ter controle sobre as coisas. Você pode planejar, mas por favor, seja flexível. Se não deu certo aquele planejamento, fica de boa e parte para o outro caminho de acordo com o que for possível. Você não vai poder brigar porque você planejou e não deu certo. Para com isso. Isso aí não funciona. No caminho isso é péssimo. E eu gostei muito do acaso. Eu deixei muito o acaso me conduzir pelo caminho, porque você não caminha quanto você quer. Quando eu tentei caminhar quanto eu queria, que foi a primeira vez que eu quis caminhar 50 quilômetros um dia, eu não consegui. Por quê? Porque o meu corpo falou, bicho, você não vai passar dos 45 hoje e ponto final. E foi o que aconteceu. Eu não consegui, porque eu não podia mais, o corpo pediu descanso. E é interessante, eu descansei naquela noite, foi péssimo, porque os 5 últimos quilômetros eu estava com a perna daquele jeito e muito cansado, mas chegando no albergue, a boa notícia, não tinha vaga. Aí eu costumo dizer que é a definição de felicidade. Ah, não tem vaga? Não. E eu morto de cansado, não tinha nem onde dormir. Eu falei, posso dormir no chão? Ela, pode. Meu Deus, isso foi a glória para mim. Eu dormi naquele chão lá com as almofadas do sofá, e no dia seguinte eu consegui andar 50 quilômetros. Você vê, eu não estava querendo andar, falei, eu vou andar quanto der, e deu para andar 50. Isso já era quase chegando no final, que você pensa que é Superman, né? Já tá nos finalmente, você quer chegar no seu objetivo final. Mas a hora que você completa a meta, aí toda chegada é uma vitória, né? E, independentemente da forma com que você chega, com a perna inchada, doendo, tal, mas a alegria de você concluir o objetivo, concluir esse sonho que você tem é indescritível. E aí você leva para a vida todas aqueles encontros que você teve, aquela experiência em ser recebido em igrejas medievais, passar por cidades medievais. Os objetivos dos peregrinos, eles podem, cada um faz a caminhada da forma que quer, ou por esporte, ou parte religiosa, que é um caminho cristão, bastante cristão, mas independentemente da forma com que você é chamado para essa missão, para fazer esse caminho, independentemente disso, se você recebeu esse estímulo, eu acho que vale a pena atender, porque só estando lá para saber quais são as coisas que você vai encontrar, as pessoas com que você vai se relacionar, as experiências que você vai ter, boas e ruins, e daí você vai absorver o melhor disso aí e aplicar na sua vida, ou compartilhar com as pessoas, ou cada um faz do caminho a sua melhor forma de aprendizado. O caminho é um aprendizado.